Bom, ícones, então continuando o assunto do bimestre, a gente já estudou temperatura, né, em escalas termométricas e equilíbrio térmico e calor, certo? Isso foi tudo estudado lá em escalas termométricas, tudo bem? E outro assunto que a gente estudou foi dilatação de sólidos, ok? Então a gente continuando, a gente vai entrar agora em dois novos conceitos, né? Que é de capacidade térmica e calor específico. Bom, capacidade térmica, ela é dada por um Czão, que é a quantidade de calor dividida pela minha variação do tempo. Então, Czão é a capacidade térmica. O Q é a quantidade de calor. E o ΔT é sabido por todos, é a variação de temperatura. Então, matematicamente, essa é a equação para calcular a capacidade térmica. Então, o que é a capacidade térmica fisicamente? Então, capacidade térmica é a quantidade de calor, necessária para elevar em 1 grau Celsius, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Tudo bem? Então, isso aqui é a capacidade térmica, ou seja, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. A gente vai ficar mais claro quando a gente for resolver exercício, tudo bem? E o que é o calor específico? Calor específico ou calor sensível, que é conhecido também, que é um calor de aquecimento, tá? Então, calor específico é a mesma coisa que o calor sensível, que é um calor de aquecimento. Então, o calor específico, que é o calor sensível, que é conhecido também como calor de aquecimento, é dado por a mesma quantidade de calor dividido pela massa, que é a razão, vezes o produto da massa, vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Então, o calor específico, que é o Czinho, o que vocês já sabem, que é a quantidade de calor. O M é a minha massa. Tudo bem? Então, o meu calor específico, fisicamente, a definição dele é calor específico, Czinho, de um material é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa. Tudo bem? Então, enquanto a capacidade térmica
eleva em 1 grau Celsius a sua temperatura, o calor específico é bem parecido com a capacidade térmica, só que tem a grande diferença de ter a presença de uma massa. Tudo bem? Então, olha, se eu for pelo Sistema Internacional de Unidade de Medidas, se eu for pela unidade de medida aqui de capacidade térmica no SI, capacidade térmica vai ser minha quantidade de calor, que é dada em joules no SI, e a minha variação de temperatura é em kelvins. Se eu for trabalhar de forma usual, que é mais utilizado em problemas, a minha capacidade térmica, ela vai ser dada minha quantidade de calor, calorias, e minha variação de temperatura de forma usual, graus Celsius. Tudo bem? E aqui, em calor específico, se eu for mexer com as minhas unidades de medida, certo? No SI é o seguinte, quantidade de calor é dada em joules, a minha massa no SI é dada em quilogramas, que é no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, e a minha temperatura em Kelvin. Só que eu quero trabalhar de forma usual, que a gente vai mais encontrar nos exercícios. Então, meu calor específico, ele vai ser, minha quantidade de calor vai ser dada em calorias, a minha massa em gramas e a minha variação de temperatura em graus Celsius. Então, vejam, pessoas, se vocês têm uma caloria por grau Celsius, então você está trabalhando com capacidade térmica. Se você tem uma caloria por grama grau Celsius, você está trabalhando com calor específico. Ah, Felipe, eu tenho joules e calorias. Então, olha, diagrama de conversão de energia básico. Tá? Então, olha, você tem o joule e você tem a caloria. Então, o que acontece? Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Então, para você transformar de calorias para joules, você multiplica por 4,2. E de joules para calorias, você divide por 4,2. Então, de calorias para joules, você multiplica por 4,2. E de joules para calorias, você divide por 4,2. Isso implica que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Tudo bem? Então, isso aqui, até então, é a coisa básica que vocês vão precisar. Partindo da equação de calor específico, tá? Partindo dessa equação de calor específico, aqui onde eu tenho um calor específico, Czinho, quantidade de calor Q, dividido pela minha massa, vezes a variação de temperatura, tudo bem? Se eu pegar todo esse termo aqui, que está dividindo com a quantidade de calor e passar para o outro lado multiplicando, eu vou ter o seguinte, que aqui eu posso colocar só para organizar minha massa aqui, meu calor específico no meio, o meu ΔT, só para organizar, tudo bem? Então, olha, massa vezes ΔT, essa massa vezes ΔT aqui, eu coloquei aqui para cima, tá? Eu só coloquei no meio aqui o Czinho só para organizar, vai ser igual ao meu Q, como eu sempre faço, se A é igual a B mais C, B mais C é igual a A. Então, olha, se esse termo é igual a Q é igual a minha massa vezes C vezes a minha variação de temperatura. Essa equação aqui, que é a mesma coisa da equação de calor específico, é chamada de equação fundamental da calorimetria.
ou seja, a equação que determina a quantidade de calor Q. Tudo bem? Ela é a mesma coisa da equação de calor específico, só que escrita de uma maneira diferente. Tudo bem? Outra análise que a gente pode fazer também é o seguinte: a gente sabe que capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela minha variação de temperatura. E que calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a minha variação de temperatura. Veja que se eu tenho um calor dividido pela quantidade de temperatura, variação de temperatura, veja que é a mesma coisa que isso aqui, certo? Então, meu calor específico, ele pode ser escrito como quantidade de calor dividido por variação de temperatura é a minha capacidade térmica, Czão, certo? Dividido pela minha massa. Então, olha, essa massa que está dividindo, posso passar para o outro lado, multiplicando. Então, aqui vai ficar massa vezes o meu C, que é igual a Czão. Se massa vezes calor específico é igual a Czão, então minha capacidade térmica, que é o Czão, pode ser calculada também como a massa vezes o meu calor específico. Então, veja que eu tenho duas maneiras de calcular a capacidade térmica de algum material. Então, posso calcular como a massa vezes o calor específico, ou posso calcular também como quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, como descrito no começo deste vídeo. Tudo bem? E calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura, que é a mesma coisa que a equação chamada Q-macete, que é a equação fundamental da calorimetria, certo? Ou seja, calor específico, que é a mesma coisa que calor sensível, que é a mesma coisa, é o calor de aquecimento, tudo bem? Ela pode ser escrita dessa maneira, são duas equações iguais. Então, o calor específico, ele é descrito por essa equação, que é a mesma coisa que a equação do Q-macete, que é a equação fundamental da calorimetria, certo? E eu posso calcular a capacidade térmica de algum material de duas maneiras. Se ele me der a massa, então posso calcular a massa vezes o calor específico, ou posso calcular a capacidade térmica, que é a razão da quantidade de calor sobre a variação de temperatura, ok? Então, com essa explicação, já consigo ter um bom entendimento daqueles exercícios resolvidos.